Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Hoje um sonho de venturas mil vou enfim realizar, de estar diante do altar, contigo apresentando a Deus nosso lar. Que o Senhor nos una mais e mais em seu tão excelso amor, e nas horas mais difíceis se conosco pedimos ao Senhor. Que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor. A Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor. Quando o tempo o rosto então marcar, quero na lembrança ter o olhar que uma vez uniu o meu coração ao teu, e que em todo o céu se possa ouvir que Deus tem prazer de estar sempre em comunhão conosco, em nosso simples e doce lar. Que terra e céus hoje saibam que recebi de Deus favor. A Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor, ó, proteja o nosso Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Ligando isto com a segunda carta de São João, versículo 8, ele diz: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Isto é,
a recompensa. Ouvintes amados, a palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Espírito Santo rege a igreja, que é, por sua vez, o corpo de Cristo. Não as igrejas. Jesus não tem esposas, ele tem esposa, a igreja, a senhora eleita. Na própria linguagem de São João, na segunda carta, versículo 1, ele diz: o ancião, a senhora eleita. Agora, vejamos isto. A palavra de Deus é um instrumento do Espírito Santo pelo qual ele rege, defende, alimenta, disciplina, orienta, coloca em ordem este corpo, que é esta senhora eleita, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas coisas nós ganhamos durante a nossa batalha aqui na terra, mas a única coisa que não se perde é o caráter. E este caráter deve ser o de Cristo. Todas as lutas, todas as provas nos trazem experiências. E as experiências contribuem com um bom caráter. Por exemplo, se fizemos um mau negócio, tomamos prejuízo, ora, aquele prejuízo deve contribuir definitivamente com a nossa vida, nos dando experiência, para que não caiamos mais em tal fracasso. Agora, a única coisa que se ganha aqui e que não se perde é justamente o caráter. Por isso Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não rói, o ladrão não pode penetrar. E isto é justamente se referindo ao caráter que ele próprio dá, produz, oferece para a sua igreja, que é composta de milhares de membros, compreendendo todas as eras da mesma. Então, o que teríamos ganhado aqui? Em Apocalipse 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso se refere à era de Filadélfia, mas em todas as eras, Jesus Cristo deu-se de si mesmo à sua igreja. Este é o maior prêmio, esta é a maior recompensa, este é o galardão. Então, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Mas aqui cabe uma pergunta: o que temos ganho através dos meios religiosos que os homens têm criado? Isso deve ser preservado? Eu creio sim, muitas coisas boas, mas nem todas. Em todas as doutrinas existem coisas boas. Isto é como comer um frango. Você deve comer a carne e deixar os ossos. Isto é como comer um peixe. Você come a carne e deixa os espinhos. Examinai tudo e retende o que é bom. Paulo está dizendo que em tudo há coisas boas. E se não houvessem coisas boas, não enganaria, de forma alguma, aos bem-intencionados. Mas o que então deveríamos guardar? É justamente aquilo que é bom. O que é bom para a nossa alma, não para os nossos sentidos humanos, não para a nossa posição social,
não é aquilo que vem combinar com a exigência da nossa carne, que deve ser preservado, que alcançamos de certos meios, de certos ambientes criados por homens bem-intencionados. Muitas coisas não devem ser preservadas, devem ser lançadas fora. O remédio bom é aquele que dói, que amarga. O que devemos preservar é o caráter que herdamos dos nossos pais, que eles dizem hoje, aquilo já era. O que devemos trazer é o pudor. Isso não devemos perder. Nunca deveríamos perder o pudor. Nunca as mulheres deveriam perder o pudor. Isso deveria ser de geração para geração. São coisas que não devem ser perdidas. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. A maior herança que uma família deixa para os seus filhos é caráter, é pudor, é vergonha, é crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, é crer no verdadeiro Deus e Senhor dos senhores, é aprender a temer a Deus desde criancinha. Essa é a maior herança que se pode deixar. Porque eu pergunto, o homem leva alguma coisa que o mundo oferece? Não. Por isso Jesus disse que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Ele disse perguntando, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Então precisamos ver o que é que temos ganhado do mundo. As coisas que naturalmente nós nos agarramos nelas e damos a vida por elas. São justamente estas que estão nos matando, que está matando a humanidade, que está destruindo os lares. Mas o que se deve agarrar como entre a vida e a morte é a palavra de Deus em sua essência. É uma mensagem que nos disciplina. É um meio onde o Espírito Santo tem liberdade. A Bíblia diz, onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Mas não é liberdade para andar seminua. Liberdade para que Ele nos corrija. Liberdade para que Ele nos fale. Liberdade para que Ele nos discipline segundo a palavra de Deus, por intermédio da palavra do Senhor. Pois ela é o instrumento do Espírito Santo para nos disciplinar. Eu creio que estamos ganhando boas coisas com este tempo que nós dedicamos a Deus nesse instante. Mas vamos agora, parece que mudar um pouquinho o sentido da nossa mensagem. Eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Nós temos referências bíblicas que o reino de Deus estava às portas, que os dias estavam contados. Na verdade, 1000 anos para Deus é como um dia. Um dia é como 1000 anos. Aquilo estava tão próximo como 2 segundos apenas. Não resta dúvida. Mas, ouvintes amados, vamos parar um pouquinho e vamos raciocinar. O homem precisa raciocinar em relação ao seu destino eterno. Tudo que é posto antes disto, fique sabendo, é pedra de tropeço, é mão de escândalo. Por isso Jesus disse, se tua mão direita te serve de escândalo, corte-a, lance-a fora, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão direita do que ir para o inferno com essas 2 mãos. É melhor você entrar sem um olho, melhor você não enxergar muito,
não ter muita habilidade neste mundo e ir para a glória eterna, destino eterno, do que ter muita visão, muita perspicácia neste mundo, muita sabedoria e se perder. Mas então o fato já está ligado, o pensamento já está ligado com aquilo que pensamos no início. O que devemos nos agarrar a ponto de não perdermos aquilo de forma alguma é aquilo que temos recebido de Deus e que tem colocado acima de tudo a nossa salvação em primeiro plano na nossa vida. Agora, isto é uma fé, mas uma fé diferente, uma fé incomum. Vamos lembrar que a massa de Noé era a mesma massa de todos os homens antediluvianos, mas a sua fé era diferente. A sua carne, os seus ossos, o seu sistema sanguíneo, seu sistema cardíaco, estomacal, intestinal, tudo, a sua massa, o seu corpo era o mesmo, mas a sua fé era diferente. E o que nos faz, então, pessoas diferentes, com atitudes diferentes, é a nossa fé. Quando ela é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que Paulo disse? Como ele disse aos Gálatas, falando de si mesmo, parece até que com uma falta de uma certa ética, falta de humildade? Não, expressando convicção. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, qual fé nos faz pessoas diferentes? Qual fé na qual nós devemos agarrar como entre a vida e a morte e não recuarmos dela? É a fé dos apóstolos. É a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que Deus deu para Abraão. E mesmo dando aquela fé para Abraão, depois lhe deu um sinal de que tinha aceito a sua fé. A circuncisão, o Espírito Santo que Deus não nega àqueles que recebem em primeiro lugar esta fé única, porque é uma só fé. Se é uma só fé, é uma só igreja, é um só corpo, é um só batismo, é um só Espírito, é uma só doutrina. Não pode haver uma só doutrina com vários tipos de fé. De maneira alguma, em hipótese alguma, não pode haver. Pode haver maneiras diferentes, mas a fé tem que ser igual, a doutrina tem que ser igual. Porque a salvação é igual, a salvação é uma só. E esta fé nos leva a descobrirmos essa herança escondida, um tesouro escondido num campo, e aquele homem vendeu tudo que tinha, sacrificou tudo que tinha, renunciou a tudo que tinha por amor daquele tesouro. Ali havia uma herança escondida, pela qual, tendo seus olhos abertos, ele deu tudo que possuía. Agora, eis que venho sem demora. Isto foi dito há quase 2000 anos atrás. Mas o que temos recebido? O que possuímos? Tem se posto entre nós e Deus como pedra de tropeço, como aquele homem ajoelhado ali, junto a uma árvore grossa na floresta, que não pode ver toda a floresta, porque ele está ajoelhado diante de uma só árvore. Os homens não podem ver outra coisa, além de riqueza, além de fama, além de popularidade, além de política, além de sistemas religiosos,
além de mulheres, além destas coisas humanas, porque estão escondidos atrás de uma árvore, por isso não podem enxergar a floresta. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, que aqueles a quem Ele tem chamado pelo Espírito Santo, têm tido seus olhos abertos e mais do que nunca estão prontos dizendo: pode vir, Senhor, pode vir que eu quero receber a minha herança, escondida aos sábios entendidos e revelada aos pequeninos. Esta é uma denúncia de Jesus Cristo em Apocalipse 3, versículo 17, se referindo a esta era em que estamos vivendo, ouvintes. Mas há uma herança escondida ao mundo desse século, a mensagem de um profeta. Recebam-na o quanto antes. Amém. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu sou o teu protetor. Eu sou o teu fiel amigo. Na alegria e na dor. E porque tu se entristece, alegra o teu coração. Te lembras que eu ainda te amo. Sou eu quem te tomo pelas tuas mãos. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo os caminhos teus. Volte agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes nas horas de angústia, tu chegaste a dizer assim: Deus não está me vendo. Parece que é chegado o meu fim. Não temas, porque eu estou contigo. Onde andares comigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados eu não me lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda. Eu vejo
para mim. Eu te escolhi.